Talvez você não tenha visto por essa mesma lente, por isso deixa eu te falar. Essa semana eu assisti Depp vs. Heard, uma série documental da Netflix, que durante alguns dias ficou no top 1 da plataforma, sendo a mais assistida no Brasil. Em 3 episódios, que vão de 40 a 50 minutos cada, eles nos mostram de maneira bem encapsulada como se desenvolveu o julgamento das ações que Johnny Depp e Amber Heard moveram um contra o outro. De maneira super resumida, depois de Amber ter escrito um artigo para o Washington Post em 2018, dizendo que teria sido vítima de violência doméstica, Johnny Depp, mesmo sem ter sido citado, processou a ex-esposa em 50 milhões de dólares. E ela não deixou barato, processou ele de volta por 100 milhões de dólares. O caso por si só já teria sido centro de muitas atenções, mas o que potencializou isso é que ele foi totalmente televisionado, deixando com que o julgamento fosse apenas sobre quem tá certo ou errado, mas também sobre o conteúdo gerado em cima dele e como isso afeta a opinião pública. Porque pensa comigo, apesar de se tratar de duas celebridades, a história dos dois é bem comum. Um cara 20 anos mais velho que a esposa, alcoolismo, problemas com drogas e violência doméstica. Mesmo isso sendo super problemático, infelizmente já pode ter acontecido com vizinhos, parentes ou até mesmo com você que está assistindo. Agora, sabe por que esses problemas que acontecem com a gente também acontecem com eles, pessoas que vivem realidades totalmente distantes das nossas? Porque todos esses problemas são estruturais na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade patriarcal, que é movida a lucro, poder e exploração. E o próprio casamento é uma prova disso. Há alguns séculos, o seu objetivo era fazer a transferência da posse da noiva, do pai dela, para o marido, assegurando assim a proteção da riqueza e das terras das duas famílias a partir dos herdeiros que seriam gerados pelo casal. Por isso, até certo tempo atrás, o casamento era só para famílias nobres, porque era para elas que interessava manter o controle das suas fortunas, fruto da exploração do povo. Mas entre 1920 e 1930, isso começou a mudar pela descoberta de um novo mercado em potencial, feita por pessoas como Ernest Oppenheimer, que não é o mesmo da bomba. Esse é apenas um humilde dono de minas de diamante na África do Sul que explorava mão de obra escravizada. Ele criou, junto com outros setores do comércio americano, a imagem e a representação social de status do casamento moderno, trazendo junto disso a construção de uma indústria bilionária. Na prática, o casamento ainda seguiu sendo uma ferramenta de dominação masculina. Até algumas décadas atrás, no Brasil, a mulher era considerada incapaz, precisava de autorização do marido para trabalhar. Caso a mulher não fosse virgem, o marido poderia solicitar a anulação do casamento. O homem tinha o poder também de estuprar a esposa, já que o sexo era tido no Código Penal como obrigação no casamento. Já a mulher infiel perdia todos os seus direitos na anulação do casamento, inclusive a guarda dos filhos. O adultério, que penalizava somente as mulheres, só deixou de ser crime em 2005. Mas se o casamento é tão ruim assim para a mulher, por que ele ainda é tão comum? Bom, aqui entra uma ajudinha do Johnny Depp, da Amber Heard e de Hollywood como um todo. Junto desse novo mercado, também nasceu a ideia do amor romântico, do para sempre, do príncipe encantado, que daria a vida que a esposa merece, reforçando a ideia de subordinação da mulher na sociedade. Então, mesmo que 40 a 50% de todos os casais acabem se divorciando em algum momento, e que 27% das mulheres brasileiras já tenham sido vítimas de violência doméstica, elas eram criadas desde a infância para serem esposas, mães, para servirem a um papel pré-determinado na sociedade. Agora, voltando à nossa série, é fácil conectar esses padrões do patriarcado e de uma sociedade machista no caso que ela aborda. Amber Heard foi totalmente descredibilizada durante o julgamento, e com ela, movimentos importantes da luta das mulheres, como o Me Too, que incentiva mulheres a denunciarem abusos. Esse caso também deixou evidente o poder das redes digitais na influência da opinião pública, já que as pessoas não estavam mais criando conteúdo em cima do julgamento, mas sim conteúdo em cima de conteúdo que já tinha sido feito em cima de conteúdo influenciado por outro conteúdo, deixando assim a verdade ou os fatos concretos em segundo, terceiro, quarto plano. E quando os fatos saem de jogo, prevalece a cultura da nossa sociedade, aquela mesma, patriarcal e machista. A prova disso é que, apesar de Amber estar processando Depp por violência, ele se colocou como vítima, e isso deu muito certo, já que só no TikTok
TikTok, vídeos com a hashtag Justiça para Johnny Depp foram visualizados 20 bilhões de vezes. O processo, que começou com Johnny Depp querendo proteger não somente a sua imagem, mas o possível abalo financeiro que poderia ter, acabou se desenrolando em uma grande demonstração dos piores valores enraizados na gente. Ao mesmo tempo em que Depp protegia o seu capital e a sua imagem, outras pessoas geravam lucro, transmitindo e construindo narrativas em cima disso. Criadores de conteúdo e público se encontraram num desejo de falar e ouvir, de se comunicar a partir de uma mensagem que perpetua aquilo que há de pior em nós, protegendo o homem em detrimento da mulher, com suspeitas de que até o júri tenha sido impactado por isso. Falando de maneira mais ampla, não somente desse caso, o Estado e a justiça dentro do capitalismo servem o propósito da manutenção da propriedade privada e do modelo de sociedade que temos hoje. Por isso, é natural vermos decisões onde pessoas negras são condenadas sem provas, abusadores são liberados, juízas pedem que crianças mantenham filhos fruto de uma violência sexual e que filhos de pessoas importantes sejam tratados apenas como jovens ou estudantes ao invés de traficantes quando se há suspeita. Infelizmente, esse sistema não permite que a gente consiga de maneira eficiente se livrar de todos os piores vícios e preconceitos enraizados na nossa sociedade, dos padrões de comportamento que se repetem há diversas gerações, já que o seu objetivo é a manutenção de uma classe. Por isso, eu sempre convido todos e todas a se organizarem politicamente, a lutarem ativamente por um outro tipo de sociedade, que se preocupe verdadeiramente com as pessoas, e não somente com lucro e poder. E se você tiver qualquer dúvida sobre como iniciar esse processo de organização, pode me mandar uma mensagem que eu ajudo. Mas agora, comenta aqui o que você achou do assunto e me segue para mais vídeos sobre a nossa luta.